Glória a Deus e aleluias. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma noite, né, irmão? Noite maravilhosa que Deus tem nos proporcionado. E eu quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz porque Deus, Ele tem feito maravilhas nesse lugar. Deus, Ele tem honrado cada um que está aqui. E eu estava lendo a palavra, irmãos, antes de lermos o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração esta noite. E lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz: então Ana se levantou. Glória a Deus e aleluias. Levanta a tua mão direita, irmão, para o alto agora. E diz assim: como Ana, hoje eu declaro a minha vitória. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, abram a palavra de Deus no livro de 1 Reis. Glória a Deus e aleluias. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Quem abriu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não abriu, diga glória. Amém. 1 Reis, capítulo 17. A palavra do Senhor diz assim, meus amados: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Glória a Deus e aleluia. Eu estava, irmão, meditando nesta palavra, e o Espírito Santo começou a trazer no meu coração uma palavra que eu quero passar hoje para a igreja, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, que fala de um grande homem de Deus, o profeta Elias. E eu comecei a ler, irmãos, esta passagem que ele chega para o rei Acabe e começa a falar para Acabe. Mas quem era Elias, irmãos? Eu comecei a ler a palavra de Deus só começa a falar do profeta Elias no livro de 1 Reis, capítulo 17. E o que diz a palavra sobre Elias? Quem ele era? Elias, um dos moradores de Gileade. Um dos moradores. O que isso quer dizer, irmãos? Que Elias era um homem simples, porém cheio da unção de Deus, meu irmão. Um dos moradores de Gileade. E eu comecei a folhear a Bíblia. A Bíblia não fala dos pais de Elias. A Bíblia não fala dos seus descendentes, dos seus familiares, mas fala de Elias, que era um homem cheio da unção de Deus, meu irmão. Um dos moradores de Gileade, um simples morador, porém um profeta de Deus, meu irmão. E ele chega para o rei Acabe e começa a proferir essa palavra. E sabe quem era o rei Acabe, meu irmão? A Bíblia diz que o rei Acabe, filho de Omri, foi um dos piores reis que Israel já teve. O homem era mau, irmãos. A Bíblia diz que ele foi rei em Israel, reinou em Samaria, e a Bíblia diz que ele foi mau diante do Senhor, fez coisas horríveis. E a Bíblia continua falando desse homem. Além disso, ele fez um péssimo casamento, irmãos. O rei Acabe casou com quem? Com Jezebel, irmãos. A Bíblia diz que Jezebel era uma mulher sidonita. Jezebel, ela adorava a Baal.
Quem era Jezebel? Filha de Etibal, que adorava Baal. E Deus constituiu Acabe como rei. Porque a palavra de Deus diz que todas as autoridades é constituída por ele. Tanto os bons como maus, irmãos. O homem era mau, mas foi permissão de Deus que ele estivesse ali, reinando em Samaria, em Israel. 22 anos, irmãos, só fazendo coisas maus diante do Senhor. Começou a fazer abominações diante do Senhor, casou com uma mulher que não era uma serva de Deus. Além disso, adorava vários deuses, levantou altares a Baal e começou a adorar outros deuses. Esse homem, irmão, era terrível. A Bíblia diz, no capítulo 16, versículo 33, que ele fez tanta coisa ruim que Deus se irou com ele. Aí é onde aparece quem, irmãos? Elias, profeta de Deus. Que a Bíblia não descreve de quem era filho, a Bíblia não fala dos parentes dele, a Bíblia não fala da sua genealogia, mas eu quero te dizer que era um homem cheio de ousadia, meu irmão. Aí Deus levanta esse homem e ele chega simples diante do rei Acabe, um homem que por brincadeira, se olhasse para ele 2 vezes, ele mandava matar. Imagina se olhassem para Jezabel, né, irmãos? Era terrível o rei Acabe. E esse homem, Deus levantou ele. Meu irmão, você tem que ser ousado. Você quer vitória na sua vida? Você quer ser um crente vitorioso? Você tem que ter a unção de ousadia, meu irmão. E quando eu começo a falar de ousadia, irmão, não tem como eu me esquecer daqueles 3 homens que estavam ali diante do rei Nabucodonosor. Ousadia, irmãos. E quando o rei pergunta a eles, não vai adorar a minha imagem? E eles os 3 dizem, Sadraque, Mesaque e Abednego. Fica sabendo tu, ó rei, se o Deus que eu sirvo não nos livrar, nós também não serviremos a tua imagem. Irmão, você quer sucesso na vida? Você quer vitória como crente? Você já é vencedor, mas você quer que as bênçãos cheguem na sua vida? Seja ousado, meu irmão. Seja ousado. Agora, o que é que você tem que ser para ter ousadia? Olha o que o profeta diz aqui para o rei Acabe. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Você está, irmão, com a vida no altar? Porque para você desafiar o inimigo das nossas almas e chegar para ele e dizer, vive o Senhor em cuja face eu estou, você tem que estar na presença de Deus, meu irmão. Olha o que Elias disse para aquele homem. Aquele homem podia fulminar Elias, irmão, ali naquele instante. Mas sabe quem mandou Elias ali, irmãos? O Deus de Israel, meu irmão. É o mesmo Deus que nós servimos. Seja ousado, meu irmão. Seja ousado. Olha o que Elias continua falando. Perante cuja face estou, eu te digo, rei Acabe, eu sou um homem simples, um tisbita de Gileade, mas eu sou um profeta de Deus. Você, irmão, é profeta de Deus, meu irmão. O que a tua boca falar, irmão, tem poder para abençoar e para amaldiçoar, meu irmão. Você é um profeta de Deus. Agora você tem que ter ousadia, unção de ousadia, como a nossa irmã Ludmila Feber diz. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção, esqueci, irmã Luísa, unção de conquista, irmãos, e unção de multiplicação. Glória a Deus e aleluia. A partir do momento que você começar, irmãos, a ser um crente ousado,
Agora, para você ser um crente ousado, você tem que estar na presença do Senhor. Aí sabe o que vai acontecer com a tua vida? Você vai começar a conquistar, meu irmão. E sabe o que vai acontecer com as tuas conquistas? Vai se multiplicar, irmãos. Olha o que o profeta Elias diz a Acabe: fica sabendo tu, ó rei Acabe. Elias sabia que ele era um homem mau, porque ele reinou 22 anos sobre Israel, fazendo o que era terrível. Elias também morava ali. Elias também sabia que se não estivesse diante do Senhor, se chegasse diante de um homem desse, morreria. Mas Elias tinha o espírito de ousadia, meu irmão. Fica sabendo, rei Acabe, que nestes anos, eu vou te dizer quantos anos foi, irmãos. 3 anos e 6 meses. Foi isso, irmão Noé? Sem chuva? Sem chuva, né, irmãos? Mas eu vou mais além, irmãos. Quando o crente está na presença do Senhor, irmãos, o Senhor testifica, irmãos, da sua vida. Irmãos, Acabe chega diante dele e diz isso, irmãos: segundo a minha palavra, segundo a minha palavra, nestes anos não vai haver chuva. Chuva, irmãos, água caindo dos céus. Mas Elias foi mais além, irmãos. Sabe o que ele diz aqui na palavra de Deus? Nestes anos, nem orvalho, irmãos. E os irmãos sabem o que é orvalho, não sabem? Mesmo sem chover, pela madrugada, cai orvalho, irmãos. Mesmo sem chover. Mesmo no verão, mas tem o orvalho. Irmãos, começa a colocar no teu coração a ousadia e a intimidade que esse homem tinha com Deus, irmãos. Se ele dissesse não tem chuva, não ia ter. Mas ele foi além, meu irmão. Você tem que ir além para a tua bênção chegar, meu amado. Você tem que ser ousado. Ele chega e diz: olha, Acabe, chuva não vai ter. E eu vou mais além. Nem orvalho vai ter. O que é que ele está dizendo, irmão? Nenhuma folha das árvores vão se molhar com a frieza da madrugada, irmão. O orvalho é isso, irmãos. Para ele dizer isso, irmão, sabe o que ele tinha? Intimidade com Deus. Ousadia. Se você não tem ousadia, irmãos, se você não tiver uma comunhão com Deus, se você não tiver intimidade com Deus, Deus vai estar falando com você, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Mas quando você tem intimidade, você ouve a voz do Senhor, meu irmão. Glória a Deus, aleluias. Mas vamos continuar, meus irmãos. Vamos continuar falando da ousadia de Elias. Vamos continuar falando que você e eu temos que ter ousadia. Você e eu temos que conquistar o que Deus já te deu, meu irmão. Deus, Ele tem abençoado a sua igreja grandemente, meu irmão. Deus tem abençoado a minha vida grandemente. E eu não falo de riqueza não, irmã Rita. Sabe o que eu falo? Eu falo de vida com Deus. Não tem, irmãos, coloca isso no teu coração. Não tem dinheiro que pague, irmãos, a tua salvação. Não tem riqueza, não tem ouro, não tem fortuna que pague, sabe o que? O teu dobrar de joelho e você ouvir a voz de Deus, meu irmão. Não tem isso, não tem nada que pague isso, irmão. Você sentir a voz de Deus no teu coração, irmão. Você dobrar o joelho, irmãos, e ouvir Deus falar no teu coração. Eu vou dar mais além, irmãos. É você dobrar o joelho, orar e dizer ao Senhor: Senhor, eu estou precisando disso. Usa um servo, usa quem tu quiseres para testificar da minha oração dentro de ti. Aí Deus vai e usa, irmãos. Aí você tem a convicção, irmão, que você está diante de Deus, está perante a face do Senhor. Vamos continuar falando de ousadia.
Ainda no livro de 1 Reis, capítulo 18. Capítulo 18, verso 18, irmãos. Elias e os profetas de Baal. Todos nós conhecemos essa história, né, irmãos? Quando se diz 2 contra 1 é covardia, 3 contra 1 é covardia. Mas 850 contra 1, mas aquele 1 que está com o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos do seu lado, irmãos, os 850 se tornam nada, irmãos. Versículo 18. Versículo 17, irmãos. E sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Oh, meu irmão. Olha para a recepção que Acabe teve com Elias. Um profeta de Deus, cheio de ousadia, cheio de autoridade. Que você também tenha essa ousadia, meu irmão. E quando o teu inimigo chegar dentro de ti, tu és um perturbador, você poder dizer a ele: não, eu sou um servo do Senhor, meu irmão. Olha o que é ousadia diante do Senhor e diante de um homem mau. Mas olhe o que é ousadia, veja o que ele responde. Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Glória a Deus e aleluia, meu irmão. Isto é um espírito de ousadia, isso é saber, é conhecer, é ter intimidade com o Deus que você serve, meu amado. É você poder enfrentar o gigante. Aquele homem tinha todo o poder aqui, se falando humanamente, irmão. E quando ele ia dizer para ele: eu sou perturbador? Quem é perturbador, irmãos? Lembra quando nós éramos crianças? Né, irmãos? Falasse da tua mãe, hein? Imagina. O menino, criança, dizia para tu: é perturbador, é teu pai, tua mãe. Elias, irmão, cheio da unção de Deus, irmãos. Ele olhou para aquele homem e disse: eu não sou perturbador, mas tu, teu pai, tua mãe e tua casa são todos perturbadores. Agora toca em mim. Glória a Deus e aleluia, irmãos. Isso é viver com a vida cheia da unção de Deus, meu irmão. É quando o problema chegar diante da tua vida, irmãos, você dizer para o problema, sai da frente, porque eu sou ousado, meu amado. Glória a Deus. E vai mais além, meu irmão. Mas sabe o que Elias diz? Perturbador é você, é sua mãe, é seu pai. Eu não, eu sou um servo do Deus Altíssimo. Agora, pois, faz o seguinte, Acabe: reúne lá teus profetas, os profetas de Baal, os profetas de Azera, todos os teus profetas, os que a tua mulher, botou a mulher também dele no meio, Jezabel, que a Bíblia diz que eram os profetas de Jezabel, chama eles também, e vamos nos apresentar diante do verdadeiro Deus, meu irmão. Crente ousado, meu irmão, nunca vai ser envergonhado, meu irmão. O que foi cantado aqui essa noite? Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não temas, não temas, porque eu te ajudo. Glória a Deus, irmãos. Envergonhados e confundidos e consumidos também, irmãos, serão todos aqueles que se levantarem contra o povo de Deus, meu amado. É isso, meu irmão, é a herança que Deus te deu. Saiba usar, meu irmão. Você tem todo o poder nas mãos, através do nome de quem, meu irmão? Jesus, meu irmão. Aí olha o que acontece, irmãos. Quando o homem é ousado diante de Deus, quando o homem está com a face no pó, quando o homem está com intimidade com Deus, quando o homem sabe que quando ora, Deus o ouve, olha o que acontece. Aí Acabe convocou todos os filhos lá dos profetas, irmãos. E Elias, irmão, cheio da unção de Deus. Sabe o que ele disse, irmão? Chama o povo.
chama o povo, sabe por quê, irmãos? Porque Elias sabia que a glória de Deus ia descer naquele lugar, meu irmão. A glória de Deus vai descer na tua vida, meu irmão. A glória do Senhor, irmãos, vai encher esta casa de fumaça, meu irmão. E você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Glória a Deus e aleluia, meu irmão. Seja um crente ousado, irmãos. Seja um crente sem medo. Seja um crente, irmãos, que use as ferramentas que Deus te dá, irmãos. Aleluia. Glória a Deus e aleluias. Continuando a leitura, versículo 24, irmãos. Elias chega para aqueles os profetas de Baal e de Acera, que eram todos, irmãos, serviçais de Jezabel. Versículo 24, Elias propôs a eles um desafio. Elias chega para ele: vamos fazer o seguinte, invoca o nome do vosso Deus com D minúsculo. Porque o Deus que nós servimos é com D maiúsculo, meu irmão. É o Deus aquele que nos comprou com sangue no Calvário, meu irmão. Aí ele diz a ele: invoca os teus deuses, porque eu só tenho só um Deus. Mas é o Deus criador do céu e da terra. É o Deus, o dono de tudo. É o Deus que pode tudo. É o Deus que tira o homem da cova. É o Deus que tira o homem da fornalha. É o Deus que faz o mar se abrir. É o Deus, irmãos, que autoriza os corvos a alimentar o homem, meu irmão. Então vamos fazer o seguinte, ele diz a eles. Eram 850. 400 de um profeta, 400 de um Deus, Baal, e mais 450 de Acera, todos empregados de Jezabel. Invoca os teus deuses. O meu Deus é um só, mas é o Deus forte. É o Deus que quando desceu ali no mar, na terra de Genezaré, aquele rapaz cheio de demônio correu aos seus pés e fez o quê? Se prostrou e adorou, meu irmão. Uma legião de demônios, 2.000 demônios. Aí chega Jesus, o Deus que você serve, o Deus que você entregou sua vida, o Deus que está preparando a tua e a minha morada no céu, meu irmão. E a Bíblia diz que quando aquele homem viu Jesus, se prostrou. 2.000 demônios se prostraram. E eu te digo mais, irmãos, para mim e para a tua vida. Sabe o que Jesus disse para mim e para ti, irmãos? Muitas coisas mais farás em meu nome, meu irmão. Essa autoridade nós temos. Agora você tem que ser ousado. Invoca os teus deuses. Um homem só, viu, irmãos? Isso aconteceu no Monte Carmelo. Uma multidão enorme, o povo de Israel, de Samaria. Eles fazem invoca, começa a invocar, sabe o que a Bíblia diz? Que eles começaram a invocar de meio-dia os deuses, os demônios. E Elias lá, versículo 26, irmãos. E tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feitos. Quebraram, irmão, o altar. A gente vai ver isso depois. E sucedeu que ao meio-dia, o que é que eles faziam, irmãos? Isso é ousadia, meu irmão. É você estar no meio de 850 inimigos teus, e você começar o quê? Zombar, irmãos. A Bíblia diz que Elias zombavam, irmãos. E Elias zombava deles e dizia: clama em alta voz, começa a gritar mais, para ver se teus demônios o ouvem. Talvez eles estejam ocupados, talvez eles estejam dormindo. Começa a clamar, e aí, meu irmão? Glória a Deus e aleluia. E Elias começa com ousadia, irmãos. Vai lá, será que ele não está te ouvindo? E a Bíblia diz que aqueles homens, irmãos,
não tocaram em nenhum fio de cabelo de Elias. E eles acharam pouco, irmãos. Começaram a gritar e Deus nada. E eles, ele deve estar dormindo, deve estar passeando, deve estar fazendo outra coisa, está ocupado. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Começaram a pular, a pular, a pular. E a Bíblia começa a dizer que eles começaram a se cortarem. Já que tu não estás ouvindo nossos demônios lá deles, então toma nosso sangue. Veja aqui, irmãos. Versículo 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória a Deus, irmãos! Aí Deus me faz lembrar disso, irmãos. Elias era um homem simples, morador de Gileade. Aí o demônio disse, naquela irmãzinha eu não posso tocar, porque ela serve ao Deus grande, ao Deus que me expulsou de lá, e hoje eu estou caído, como a Bíblia diz, hoje eu estou horrível, hoje eu estou numa situação terrível, que não posso nem tocar numa irmãzinha, mas aquela irmãzinha estava cheia da unção, meu irmão. Glória a Deus e aleluias. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Aí agora vamos ver, né, irmãos, a ousadia do homem de Deus. Meu irmão, ouve a voz do Senhor, meu irmão. Começa a ter intimidade com Deus, irmãos. Quando tu dobrares teu joelho, irmãos, começa a ouvir o que Deus quer para a tua vida, irmãos. Lá em Jeremias capítulo 29, o meu Deus e o teu Deus, ele diz, irmãos, eu pensei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, meu irmão. Aí Jesus diz, eis que eu vos dou a minha paz, a paz que excede todo entendimento. Sabe o que é a paz que excede todo entendimento, meu irmão? Que eu não me canso de falar aqui. É a paz que aquela sunamita tinha, irmãos. É a paz de ver um filho morto e dizer, vai tudo bem. Sabe por que vai tudo bem? Porque o Deus que eu sirvo, ele ressuscita até morto, meu irmão. Glória a Deus e aleluias. E aí, meu irmão, começa o homem ousado. Então ele disse a todo o povo, oh, glória a Deus, chegai-vos a mim. Aleluia. Você tem que ser assim, meu irmão. Você tem que chegar para o mundo, para aquele que não conhece ao Senhor. Você tem que chegar e dizer, chegai-vos a mim. Sabe por quê? Porque eu sirvo a um Deus que me tirou das trevas, e eu quero passar a luz que Ele me deu para a tua vida, meu irmão. Chegai-vos a mim, e eu te mostrarei o Deus que eu sirvo, meu irmão. É o Deus que muda vidas, é o Deus que tira o viciado das drogas, é o Deus que tira o homem da prostituição, é o Deus que tira o homem do vício, é o Deus de Israel, é o Deus que nós servimos, meu irmão. Aí ele disse, chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a ele. Todo o povo, irmãos, inclusive os coitados, todos cortados, que deram até o sangue. Satanás faz assim, irmão. Satanás quer ver o homem cortado, humilhado, sangrando. Jesus não, irmãos. Jesus, ele fez o contrário. Ele deu o seu sangue para nos salvar, meu irmão. Glória a Deus e aleluias. Versículo 30. E ele disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Glória a Deus e aleluia, meu irmão. Lamentações 3:27. As minhas misericórdias não têm fim, meu irmão. Talvez, irmão, teu altar não esteja quebrado esta noite, mas talvez o teu altar esteja rachado. Mas essa noite é noite de reconciliação, meu irmão.
Restaura o teu altar, irmãos. Se ele estiver trincado, dá tempo de restaurar. Se ele estiver quebrado, dá tempo também, porque você serve a um Deus que a própria palavra diz que as misericórdias dele não tem fim, meu irmão. E é pelas suas misericórdias que o irmão Cláudio, que vocês estão aqui, irmão. Sabe por quê? Porque as misericórdias dele não tem fim. As misericórdias dele se renova a cada manhã. A Bíblia diz que Elias foi lá e restaurou o altar do Senhor, irmãos. Irmãos, e quando ele restaura o altar do Senhor, esse simbolismo de restaurar o altar que estava quebrado, sabe o que acontece, meu irmão? A conquista vem nas nossas vidas, meu irmão. Agora o altar quebrado não chega, irmãos. Porque o altar quebrado não aguenta peso. E o que Deus tem preparado para nossas vidas é algo grande. Por isso que o altar tem que estar preparado, meu irmão. Porque quando Deus libera bênção, irmãos, é sem limite, irmãos. É como diz lá em Malaquias 3:12. Que as bênçãos, irmãos, não vão caber no teu celeiro, irmãos. As bênçãos vão transbordar, irmãos. Vai ser tanta bênção que você não vai ter onde colocar, meu amado. Mas para isso você tem que ser usado. Você tem que ouvir a voz de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. A Bíblia diz que o pecado está ali na nossa porta todos os dias. Mas a Bíblia também diz lá em Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não vivem segundo a carne, mas sim o Espírito, meu irmão. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Aí Elias começou a colocar as pedras, irmãos, as 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. E Elias começou a ajeitar a obra. Meu irmão, trabalha na obra, meu irmão. Que Deus tem coisa maravilhosa para aquele que coloca a mão no arado, meu irmão. Aí Elias começou a armar a lenha. Quer mais ousadia, irmãos? Versículo 32, irmãos. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Sabe o que significa, irmãos? Ousadia diante do Senhor, irmãos. É você ter ousadia e saber o Deus que você serve. Irmão, precisa molhar a lenha com água para a lenha pegar fogo? Não, irmãos. Mas Elias sabia que o Deus dele, que é o teu Deus, que é o meu Deus, é o Deus do impossível. É o Deus que diz ao machado pesado de ferro: flutua. E o machado flutuar, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que a Bíblia diz que traz à existência aquilo que não existe. Você essa noite não pode estar vendo nada, irmãos. Mas eu quero te dizer essa noite, irmãos, aleluia. Deus, Ele está preparando uma mesa maravilhosa, meu irmão, para a tua vida, meu amado. Está vendo nada? Não está vendo nada? Não! Mas Deus está preparando, meu irmão. Agora você tem que ser ousado. Você tem que consertar o altar. Você tem que ter intimidade com Deus, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que Elias ordenou, irmãos: derrama aí 4 cântaros de água. Aí Elias disse mais uma vez: faz a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Aí Elias disse: faz 3 vezes. Irmãos, 3 vezes 4, 12. Já ia-se embora 12 cântaros de água. Já estava ensopada, irmão, a lenha. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego
ele encheu de água. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Meu irmão, diz hoje para a tua vida, meu irmão: Deus, manifesta teu poder na minha vida, manifesta a tua autoridade na minha vida, para que o mundo veja que eu sou teu servo. Unção de multiplicação na minha vida, unção de ousadia, unção de conquista, para que o mundo veja a tua luz na minha vida, meu irmão. E ali ele disse isso na sua oração, aleluia, glória a Deus. Manifesta, Senhor, o teu poder na minha vida agora, para que eles vejam que eu sou o teu servo, glória a Deus e aleluias, e que eu fiz conforme a tua palavra, todas estas coisas. Deus está te dizendo essa noite, aleluia, meu irmão, eu estou falando contigo, começa a usar o que eu te dou ousadia, eu te dou autoridade. Diz ao teu problema essa noite: você está repreendido em nome de Jesus. Diz ao atraso, meu irmão, que quer chegar na tua vida: sai fora em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. E Elias fez todas essas coisas segundo a palavra de Deus, irmãos. Elias, quando chegou para Acabe e disse, segundo a minha palavra, ele estava dizendo, eu estou dizendo segundo a minha palavra, porque o Deus que eu sigo mandou falar assim, meu irmão. E quando Deus manda falar, obedece quem tem juízo, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus e aleluia. Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, aleluia. O fogo do Senhor vai cair na tua vida, meu irmão. Esse fogo aqui consumiu o altar, consumiu o holocausto, mas o fogo na tua vida, irmão, vai ser o fogo do Espírito Santo, meu amado. Glória a Deus e aleluia. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, meu irmão. Lembra que tu já tem Ele, mas tem uma intimidade maior com Ele, meu irmão. Para quando tu profetizar alguma coisa, a coisa aconteça na tua vida. Profetiza, profetiza, meu irmão. Profetiza e você vai sair daqui hoje com a vitória certa, em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluias. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, as pedras e o pó, e até lambeu a água que estava no rego, meu irmão. E o povo, vendo, caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, meu irmão. Você vai entrar por essa porta dizendo, quando a tua bênção chegar, só o Senhor é Deus, meu irmão. Glória a Deus e aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Você é um Deus maravilhoso, meu irmão. Aleluia.